Vamos conversar sobre a reunião agora, tentar projetar o que a reunião vai oferecer a partir das 10 horas da manhã com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, obrigado pela entrevista, pela atenção com a CNN mais uma vez, hein? Obrigado, Colombo. Obrigado, Elisa. Obrigado, Luciano. Luciano, uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Governador, qual é o nível de preocupação que o senhor tem hoje com a crise institucional que o país atravessa? O senhor vislumbra alguma perspectiva de ruptura mais grave do que aquela que nós já estamos enfrentando agora? Eu não vejo ambiente para uma ruptura efetiva, tá certo? Eu não vejo ambiente para isso, não acredito que as instituições brasileiras estejam fragilizadas para que possam permitir chegarmos a esse ponto, não tem ambiente político para isso. Mas o que tem acontecido efetivamente é que há permanentemente um ataque à Constituição, há um ataque às normas legais, há um enfrentamento permanente entre as instituições. E isso, mesmo que a gente saiba que é difícil você ter uma ruptura, né, porque nós estamos enfrentando hoje o período mais longo da democracia brasileira, e o Brasil é uma economia importante no mundo, então não tem espaço na política internacional, não terá apoio do ambiente político internacional para uma ruptura num país como o nosso. Mas o que acontece efetivamente é que essas ameaças cumprem um papel negativo para que a gente retome as esperanças do povo brasileiro, que a gente retome as oportunidades. Nós estamos vendo fuga de capitais, fuga de investimentos, porque esse enfrentamento permanente deixa um ambiente totalmente instável e nenhum país do mundo prosperou sem ter uma estabilidade institucional. Unidade e estabilidade institucional não é uma concordância permanente entre as instituições, mas é um respeito dentro das divergências. O que nós estamos vendo, infelizmente, esses ataques acabam criando um ambiente de desrespeito, alimentam uma base que ataca também todas as demais instituições fora da presidência da República, e isso cria essa fuga de oportunidades que poderia estar ajudando a alimentar empregos aqui dentro do nosso país. Gente de fora que poderia investir aqui, gente daqui que poderia estar com mais segurança em fazer investimentos. Então, esse debate insano acaba prejudicando efetivamente o desenvolvimento e a prosperidade do nosso país. Governador, que tipo de respostas podem sair dessa reunião? Efetivamente, que informações vocês pretendem reunir para entrarem com uma força em cima desse cenário que a gente tem visto político? Olha, os governadores, né, no Fórum de Governadores, já têm feito uma força desde o início dos nossos mandatos em 2019, porque o estilo do presidente Jair Bolsonaro é um estilo mais de trabalho sem ter uma convergência, um diálogo permanente entre os governadores. Então, isso exigiu de nós um posicionamento com relação à pandemia, exigiu de nós um posicionamento com relação à democracia, com relação aos pontos da pauta federativa, que fará parte da reunião de hoje, às 10 horas. O que nós vamos fazer mais uma vez é a gente reafirmar o nosso pacto, que envolve governadores, também que envolve municípios, que envolve liderança de outras instituições, um pacto em defesa da democracia, um pacto em defesa da Constituição. As palavras têm poder, e a hora que você expressa as suas palavras de forma equilibrada, chamando a todos os poderes, para que a gente possa ter essa pacificação. O Brasil precisa ser pacificado, o Brasil precisa de parar com disputas menores para a gente poder proteger e amparar as pessoas que precisam de fato do trabalho das instituições. Então, as palavras dos governadores, o posicionamento dos governadores é uma posição que reafirma a pacificação que nós queremos nesse país, né? O diálogo que a gente quer entre as instituições, um momento novo que a gente possa construir.
Mas além desse trabalho de fortalecimento da democracia, que é o essencial, fundamental e a pedra angular que deve hoje orientar todos os brasileiros para a gente não ter nenhuma chance de dar passos atrás, e mesmo que a gente não tenha muito risco efetivo de dar passos atrás, mas que a gente saia dessa instabilidade, nós vamos debater também aqui a pauta federativa, vamos debater a coalizão dos governadores pelo clima, que são 3 temas importantíssimos que afetam a imagem do Brasil e que nós precisamos de ter os governadores dialogando com o governo federal, dialogando com as demais instituições e com a sociedade brasileira. Governador, a gente vive um momento muito delicado da economia brasileira, a gente tem um aumento da fome significativo, um desemprego de mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados nesse momento. Como o senhor disse também, em relação à economia, fuga de investidores, é um momento difícil. Os senhores viraram a pauta do encontro de hoje, que seria mais voltada para a questão econômica, e vão dar agora essa resposta aí em defesa da democracia, como o senhor fala. Para esse momento econômico, é preciso que haja uma calmaria. O senhor acha que essa resposta de vocês hoje traz calmaria ou coloca mais lenha ainda nessa fogueira? A nossa posição vai ser muito equilibrada, Luciana, porque nós queremos ajudar a acalmar o ambiente. Nós não queremos pagar fogo com gasolina, a gente quer ajudar a acalmar o ambiente. Então, a nossa posição é uma posição clara, lógico que acrescentamos este tema. O tema era Pacto Federativo, o tema era a coalizão dos governadores pelo clima, que é um tema importante para o Brasil também, e importante para a economia também. A questão da economia verde é fundamental e a posição do Brasil fora do Brasil está muito ruim e dentro do Brasil também está muito ruim. Mas o que nós queremos com a nossa posição, a gente hoje deve ter a presença de mais de 20 governadores nessa reunião, presencial, mas a maioria virtual, como é o meu caso, é que a gente possa emitir uma nota pedindo a pacificação, né? Lógico, reafirmando a defesa da democracia, o pacto pela democracia, respeito à Constituição, respeito às normas legais, mas pedindo efetivamente a pacificação para que a gente crie um ambiente melhor de prosperidade no nosso país. Nosso país, eu repito, assim, nós estamos vendo alguns países totalmente desorganizados, né? Desorganizados na América Latina, como na Venezuela, desorganizados fora, como no Afeganistão. Estamos vendo países que se perderam efetivamente e nós não podemos nos perder na nossa caminhada. Assim, nós avançamos pouco nessas últimas décadas, mas nós temos chance de a gente avançar se a gente conseguir pacificar o ambiente. Então, a palavra dos governadores vai ser na direção da gente buscar a pacificação. Governador, o Gustavo Uribe e a Basília Rodrigues, nossos analistas, estão aqui também, querem fazer perguntas ao senhor. Gustavo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, governador. Governador, eu conversei com alguns outros governadores ontem e eles me disseram que ainda havia uma dúvida se nessa nota final irão citar diretamente o nome do ministro Alexandre de Moraes, que teve um pedido de impeachment ingressado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os senhores já chegaram a um consenso se farão uma menção clara nesta nota final ao ministro Alexandre de Moraes? Não chegamos ainda, vamos decidir durante a reunião agora. Mas é claro que a posição da maioria dos governadores é contrária ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É claro porque o ministro Alexandre de Moraes está exercendo sua função como ministro. Seria mais ou menos, Gustavo, se nós pedíssemos, por exemplo, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, porque ele está tomando a decisão de encaminhar ao Congresso o pedido de autorização para privatizar os Correios, tá certo? Cabe ao presidente Jair Bolsonaro, no poder delegado a ele na eleição, de tomar as medidas na área econômica mais adequadas que ele considera. Então, assim, não há razão, né, da gente, por um ato da sua função, da sua legitimidade, né, da sua autoridade, a gente, então, pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, caso fosse uma situação dessa. E do mesmo jeito, da mesma forma, não há como você pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque ele tomou uma decisão dentro daquilo que é previsto na Constituição. Então, mesmo não temos ainda a decisão se a gente vai expressar, tá certo, essa posição. Eu sou defensor que a gente expresse, né, essa posição, mas a maioria dos governadores tem certeza que tem essa posição clara com relação a esse pedido de impeachment.
Governador, o que mudou na percepção dos governadores? Muito bom dia, né? A começar aí para o senhor. Na semana passada, naquela primeira manifestação, na primeira carta dos governadores quanto à disputa de poderes, houve a adesão de apenas metade dos mandatários estaduais. Então, ali, cerca de 14 governadores realmente assinaram aquela carta. Hoje, o encontro vai reunir pelo menos 20 governadores. O senhor acha que vocês estão mais preocupados com esse tom aí de disputa entre os poderes? O que mudou na percepção dos governadores da semana passada para agora? Olha, a crise se aprofundou. Da semana passada para cá, a crise se aprofundou. Nós tivemos aí pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos um pedido do presidente da República de desconsiderar o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí convocação de manifestações no intuito de fazer um enfrentamento ao Supremo. Então, assim, nós estamos vendo que o ambiente político está se deteriorando. E os governadores, como têm ao fim e ao cabo a missão de estar coordenando as ações nos estados, de executar as ações nos estados, nós estamos preocupados com esse ambiente, porque nós estamos começando agora a reduzir de forma muito objetiva os efeitos da pandemia. Nós temos mais um ano e pouco de governo, a gente precisa de responder efetivamente à sociedade que nós representamos, especialmente com relação à geração de emprego. E nós não estamos vendo, sem perspectiva da economia se recuperar, se nós continuarmos com essa instabilidade política e essa instabilidade institucional. Acho que a grande motivação dos governadores é um efeito de pacificação que precisa ter que acontecer agora para ter resultado no médio prazo, mas ao mesmo tempo também são as medidas que estão sendo apreciadas no Congresso Nacional. Por exemplo, essa medida do imposto de renda, tira recursos de todos os estados do Brasil, porque isso não está sendo considerado. Na hora que você faz mudanças pontuais no sistema tributário brasileiro, você também acaba retirando receita dos estados. Então, neste momento que a gente tem que dar muito apoio através de política de assistência social, pelo empobrecimento das pessoas e também de geração de emprego. Então, esses temas, que são temas emergenciais, como a alteração do sistema tributário nacional e o tema que pode ter repercussão de médio prazo, que é a estabilidade política e institucional no Brasil, isso tem nos preocupado muito. Governador, o senhor falou sobre as manifestações do dia 7 de setembro, né? E há efetivamente muita preocupação a respeito delas, né? Fossem manifestações contra ou a favor ao governo, simplesmente não haveria razão para preocupação, né? Mas o tom dos manifestantes provoca preocupação, provocou uma operação de busca e apreensão na sexta-feira passada contra determinadas figuras. E há uma preocupação de envolvimento em algum nível de polícias militares, de policiais militares. Por exemplo, em São Paulo, há um comandante da Ativa, que é o responsável por 7 grandes batalhões da Polícia Militar Paulista, convocando para a manifestação do dia 7. Claro que eu não vou pedir para o senhor comentar esse caso específico, porque é um caso de responsabilidade do governador de São Paulo, João Dória. Mas há uma preocupação entre vocês, governadores, chefes das polícias locais, sobre envolvimento de pelo menos alguns policiais militares, da Ativa, inclusive, nesse movimento do dia 7 de setembro? É difícil a gente dizer que não tem preocupação, né? Porque todos nós estamos vivendo esta instabilidade e um tensionamento das forças de segurança. Mas posso falar pelo meu estado. Aqui no meu estado nós temos uma situação muito equilibrada com as forças de segurança pública, tanto da Polícia Militar, que talvez seja a força que seja mais tensionada, como da Polícia Civil, dos bombeiros. A gente tem um ambiente de equilíbrio. Eu acho que os governadores estão todos dialogando com as suas forças policiais, com seus comandos, para que a gente tenha essa posição equilibrada e essa participação equilibrada de quem queira participar das manifestações. A preocupação com relação à manifestação do dia 7 é o que envolveu a manifestação, tá certo? Nós, naturalmente, numa democracia, estamos aqui defendendo a democracia, não temos nenhuma dificuldade com as manifestações e sempre fomos respeitosos com elas, até porque
nós temos um Brasil que sempre procurou se manifestar de forma muito intensa. 2013 foi um exemplo claro disso. Eu era governador também em 2013. Mas o que envolve as manifestações, às vezes, algumas ameaças de violência e de ocupação de algumas instituições, isso é que nos preocupa e exige que a gente acompanhe mais de perto para que a gente não tenha nenhuma surpresa e que as manifestações sejam um espaço legítimo de defesa das suas ideias e não de alimentar ainda mais um enfrentamento entre essas instituições. Então, essa é a nossa preocupação, mas eu considero que todos os governadores estão atentos ao diálogo com as forças de segurança dos seus estados. Governador, o senhor falou aí a palavra enfrentamento, eu quero trazer esse enfrentamento, mas agora voltando os nossos olhos para a pandemia de Covid-19. A gente sabe que cidades, estados receberam a independência, assim, digamos, por meio do próprio STF, para poderem decidir a melhor maneira para atuar, combater a pandemia de Covid-19. Mas, evidentemente, isso não exime o governo federal de propor ações, de fazer um protocolo sanitário nacional, de sugerir alguma coisa para os estados e para os municípios. A pergunta é, em algum momento desta pandemia, o governo federal entrou em contato com o estado do senhor, com o Espírito Santo, dizendo, vocês têm a independência e a autonomia para fazerem o que quiserem, mas o protocolo de combate seria esse. A gente sugere que vocês façam isso, mas fiquem à vontade. Esse tipo de contato houve ou foi um cenário mais de lavamos as mãos, cada estado que faça o que quiser? Na verdade, os estados seguiram as recomendações técnicas e o governo federal adotou duas medidas importantes, né? Primeiro, fez repasse de recursos em 2020 para ajudar a redução de receita. Segundo, fez contratos para compra de vacinas, mesmo que tardiamente, mas fez contrato para compra de vacinas. Mas o governo federal, ele de fato se ausentou, né, de uma coordenação nas definições de protocolo, de medidas de restrições às atividades econômicas e sociais. Desde o primeiro momento, o presidente da República e seus ministros, né, mesmo com o Mandetta lá no início, o confronto entre o ministro Mandetta e o presidente da República foi muito intenso. Então, no início teve uma orientação, depois, de fato, o governo se ausentou completamente desse trabalho. Então, coube a cada governador essa orientação, essa tarefa, e nós fizemos isso. Acho que a grande maioria, eu posso dizer, acho que todos os governadores assumiram essas posturas e tomaram decisões de restrições às atividades econômicas, de restrições às atividades sociais, de orientação para uso de máscara, que não é nossa orientação ainda, de vacinação, de teste em massa. Nossa estratégia aqui no Espírito Santo agora é testar em massa e vacinar o mais rápido que a gente puder vacinar. Vê que no sábado a gente vacinou 150 mil jovens acima de 18 anos aqui no estado do Espírito Santo com a D1. Então, assim, vacinar em massa para a gente evitar uma outra onda que possa crescer, mas ficou muito a cargo, de fato, dos governadores. Governador Renato Casagrande, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã, já antecipando o que vai ser tratado no Fórum Nacional de Governadores. Obrigado a você, Luciano. Obrigado a todos que estão participando junto conosco aqui. Um abraço, bom dia. Obrigada, governador. Obrigada também aos colegas.